Olá, pessoal. Marden César aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do GambaCast, a nossa missão semanal com o objetivo de conduzir a gestão do papel ao dia a dia. Hoje, o bate-papo tem um significado especial. Nós estamos no mês da mulher e eu convidei mais uma pessoa fantástica, né? A gente vai falar das duas coisas que muitos acham que não combinam. A gente vai falar de método exato e saúde da mente. A minha convidada tem um passado genial, ela domina métodos enxutos, faz avaliação da ISO 9001 e entende tudo de gestão e de qualidade. Ela tem um diploma em exatas, ela sentou na mesa como minha aluna nas aulas de logística no Senai Uberaba. Não vou falar o tempo para a gente não calcular a idade aqui. Porém, o jogo mudou, né? Nós somos colegas de equipe na mesma instituição em Minas. Ela atuou em companhias imensas, cuidando de estoques, sistemas de peso e mantendo a eficiência no dia a dia. Mas ela não fica só na técnica, ela entendeu que toda máquina necessita de gente e foi no foco do lado humano que ela se destacou. Ela é especialista em psicologia positiva, saúde mental e fundou o seu negócio focado em bem-estar. O espaço espiritualiza. Estamos falando da Joyce Santos. Joyce, que satisfação imensa escutar você aqui no GambaCast. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, Marden. Primeiro eu quero agradecer muito, né, por esse convite. É uma alegria enorme estar aqui ainda mais com alguém que fez parte da minha trajetória, que me deu aula, que foi meu professor, que eu admiro. E eu costumo dizer que a minha história ela começou na engenharia e também no Senai, quando eu comecei a olhar os processos, os números, indicadores, eficiência. Mas com o tempo eu percebi que tinha algo muito importante também, que em nenhum processo existe sem pessoas. Então, eu trabalhei muitos anos, conforme você disse, dentro de indústrias, lidando com estoque, logística, processos, qualidade. E ali no chão de fábrica eu comecei a observar que tinha algo que não estava nos indicadores das empresas, que é o estado emocional das pessoas. Então, foi aí que eu entendi que a eficiência de verdade, ela não vem só do método, ela vem também de gente bem cuidada, consciente, engajada. E aí esse entendimento não ficou só na mente corporativa. Conforme você bem disse, quando eu criei o Espaço Espiritualiza, foi justamente pensando nisso, um espaço que fosse voltado para bem-estar, equilíbrio, saúde mental, emocional. E aí ficou mais claro para mim, porque eu tive mais contato com as pessoas, que as pessoas estão muito sobrecarregadas e desconectadas de si mesmas, e elas estão a cada dia mais precisando desse cuidado. Então é um prazer estar aqui. Hoje eu integro essas 2 áreas, que é gestão de processos, gestão de pessoas, porque no fim não existe resultado se a gente não olha para quem está por trás desses processos. Ana, Joyce, é impossível a gente não iniciar esse bate-papo aqui, né, elogiando essa união fantástica que você fez e muito bem eh, descrita aí por você, né, essa junção de processos e pessoas, né. Eu costumo brincar muito dos 3 P's das empresas. A gente está falando de pessoas, processos e procedimentos, né. A gente precisa que as coisas estejam muito bem alinhadas. E você fez uma base excelente, cuidando da qualidade dos índices de métodos enxutos em companhias de sucesso, e do nada você foca na mente e no bem-estar humano. Não do nada, que a gente é motivado por alguma coisa, por algum incômodo ali, né. Como quem nos escuta hoje e acha que exatidão e pessoas são mundos divididos, pra nós que estamos ali na linha de frente nas consultorias, nos atendimentos, a gente vê muito vamos dizer assim, essa separação entre processos e pessoas, essa falta de engajamento. Como a sua base técnica, ajudou você a se moldar nessa especialista tão única na saúde da mente, e como foi aliar a sua escuta atenta aos índices de sucesso? Então, a engenharia, ela me ensinou algo que é muito valioso, que é olhar para os sistemas.
E aí, quando eu comecei a trabalhar com qualidade, especificamente com a ISO 9001, com o Lean Manufacturing, a gente aprende que todo resultado é consequência de um sistema. E aí, conforme o tempo foi passando, eu percebi, né, que dentro das empresas existia um sistema também invisível, que não era medido, que era o sistema emocional das equipes. Ou seja, uma pessoa que está cansada, desmotivada ou emocionalmente sobrecarregada, ela vai ter um impacto direto ali na sua produtividade. Então, a qualidade dela, até mesmo a segurança dela no ambiente de trabalho não vai ser a mesma. Então, a minha base técnica, ela me ajudou justamente nisso, que é enxergar que a saúde mental, ela também precisa ser tratada de uma forma estruturada, que também é um sistema. Então, com uma escuta ativa, com um ambiente saudável, com uma liderança consciente. E aí, quando eu falo de escuta ativa e escuta atenta, não é algo separado dos resultados, é algo que faz parte dele, né? Porque quando você escuta realmente, de fato, a equipe, você vai começar a identificar quais são os gargalos ali de produção. E esses gargalos, geralmente, eles não aparecem nos indicadores, que seriam eles os retrabalhos, os reprocessos, a sobrecarga, as falhas de comunicação, que acontece muito nas organizações. Então, eu comecei a unir essas 2 coisas, olhar os números, mas também ouvir quem que está por trás deles. E aí foi aí que o resultado começou a ser mais sustentável, digamos assim, porque, a gente deixa de ser só cobrança e a gente passa a construir todo o processo junto com as pessoas. Ah, show. E essa é a percepção que eu acho que todos os consultores deveriam ter, né. Eu falo que quem trabalha com chão de fábrica, primeiro precisa entender de pessoas para depois entender de processos. Não adianta a gente chegar lá com a ideia de: "Ah, eu vou padronizar isso aqui", se eu primeiramente não ouvi as pessoas, não conversei com quem está ali com a mão na massa, quem trabalha ali naquele dia a dia de poder executar junto, né. Eu falo que 90% dos meus atendimentos enquanto consultor são resolvidos pelo chão de fábrica. 10% ali é os gestores validando a ideia que vieram daquelas pessoas que estão ali na operação no dia a dia. E às vezes, como você disse, eles só querem ser escutados, na verdade, né, eles não querem muita coisa. Eu tenho a ideia, eu tenho a solução, eu sei como implementa, eu sei como resolve, mas como chega ao ouvido desse gestor, às vezes, mas ele é só, entre aspas, né, um peão, uma mão de obra, um funcionário para cumprir uma função dentro da organização. E nós, consultores, temos que chegar com um olhar menos enviesado de processo e mais voltado para pessoas ali, né? Porque a gente está com o trabalho de gerar resultados, como você muito bem disse. Resultado só é feito por pessoas, né? Então a gente tem que ter essa perspectiva. Joyce, pegando esse ponto de que o método só ganha vida com as pessoas, que a gente está falando até aqui agora, vamos aqui um pouquinho no seu momento de hoje. Hoje você atua no seu local de bem-estar e também no auxílio a companhias de Minas, aqui no Senai Minas Gerais, através da unidade de Uberaba. O dia a dia de muitos locais de emprego vive no limite, né? A gente sabe muito bem o que que é isso, sobrecarga de trabalho, reprocesso, retrabalho, como foi muito bem dito por você. E quem vê de fora não nota, mas o caos esconde o cansaço do time. Então as pessoas estão sobrecarregadas, isso pode levar a acidentes de trabalho, né, absenteísmo, a um monte de questões ali que acabam atrapalhando os resultados das empresas. Muitas vezes a gente nota que chefes estão exigindo metas imensas ou até mesmo eh, que não são capazes de executar, são inexecutáveis, mas sem o mínimo de cuidado com quem faz isso acontecer, né? Nosso Gemba no dia a dia ali. E a equipe acaba adoecendo. Como você ajuda essas pessoas, ô Joyce, a alinhar a qualidade sem esquecer a saúde de quem coloca a mão na massa? Em um processo de consultoria ou treinamento, né, eu sempre comento que primeiro a gente precisa trazer consciência de algo que é muito simples e às vezes a gente esquece, né, que é empresa saudável precisa de pessoas saudáveis. E aí muitas empresas geralmente focam apenas no resultado e elas esquecem de olhar
o caminho que essas pessoas estão percorrendo para chegar até o resultado. Então, no meu trabalho eu costumo integrar essas 2 coisas, que é a estrutura de processo, então seja ele através de uma organização ali do ambiente, aplicação de ferramentas do Lean, né, Lean Manufacturing, a melhoria contínua, também com a escuta humana, porque aí a gente vai entender as dores da equipe, então não adianta a gente fazer uma alteração no processo que realmente não vai ser funcional para o funcionário. E aí, muitas vezes o problema não é a pessoa, é o processo que está mal estruturado, e esse processo vai gerar uma sobrecarga, um retrabalho, uma frustração. E aí, quando você consegue organizar o processo, você vai abrir espaço para essas pessoas serem ouvidas. E o ambiente vai mudar completamente. Então, a produtividade ela vai deixar de ser uma pressão e ela vai passar a ser uma consequência de um sistema mais inteligente e um sistema mais humano. E aí a gente consegue fazer esse link entre produtividade e também, essa questão de olhar ali para o processo, para as pessoas também. Perfeito. É que a gente tá batendo esse papo aqui, todo tempo vem essa questão de olhar para as pessoas. A gente percebe que, principalmente dependendo do porte da empresa, eu perco essa noção de que eles são pessoas que estão em busca de algum objetivo e trato eles como partes únicas de um processo. Aí estão aqui para produzir, sem eu pensar qual é o que faz, o que motiva eles estarem ali todos os dias, né? As pessoas têm famílias, as pessoas têm sonhos, elas têm objetivos, e aquele ali é um caminho para que ela possa alcançar esse objetivo de trabalhar todos os dias, né, eu costumo dizer que nós estamos vendendo horas de vida em troca de alguma coisa. Então todo dia você entrega, deposita na conta da empresa que você trabalha 8 horas da sua vida. E isso tem que valer a pena, tem que fazer sentido. Não só para mim enquanto trabalhador, mas para a empresa também que está me remunerando ali nessas horas de vida, né. Então a gente precisa trabalhar para que tudo faça sentido para ambas as partes que estão envolvidas ali. E isso, Joyce, me traz um ponto vital, tá, que exige um mito, tem aí um mito muito intenso e da gestão, às vezes a questão da liderança com um apego ao poder, acabar com um clima de paz na equipe. É muito comum a gente ver chefes, gestores com o ego inflado, vamos dizer assim. "Ah, aqui eu mando e você está aqui para obedecer, para executar". Até aquela famosa frase: "Manda quem pode, obedece quem tem juízo", que a gente não cansa de ouvir no nosso dia a dia. E são muito cobrados para bater meta. A gente precisa bater meta, a gente tem que ter indicador, como você falou no início, a gente mede produção, mede produtividade, mede qualidade, mas a gente ainda não mede inteligência emocional. A gente não mede as emoções, os sentimentos dos colaboradores. "Ah, Marden, mas tem pesquisa de clima". A gente sabe muito bem que pesquisa de clima é uma foto do ambiente naquele momento, que não necessariamente representa a realidade da empresa, que é a Sim. cultura. Às vezes eu estou num bom dia, eu vou falar que tá tudo bom. Mas durante 30 dias de trabalho, eu tenho um dia só que eu tô bem, normalmente é a sexta-feira, né, às 5 horas da tarde, que a gente tá legal, porém, nos outros 29 dias não tá bacana e a cultura da empresa não contribui para a saúde do colaborador. Então você necessita sempre ser o chefe, ele tem que ser muito seco, sem tato, ele tá focado só nos números, ele é cobrado pelos resultados, né, o mercado te cobra pelos resultados. E eu te pergunto, Joyce, na sua vivência, como que você evidencia que é a boa gestão que faz o sucesso se manter ao longo do tempo, com a equipe engajada? Então, Marlen, a boa gestão, ela vai proteger as pessoas desse caos. Então, o que que seria isso? Quando não existe um método, né, uma organização, a clareza dos processos, quem que sofre com tudo isso? A equipe. Ou seja, vai ter urgência o tempo todo, tudo é para ontem, tudo é urgência, vai ter muito retrabalho, vai ter uma cobrança desorganizada, e tudo isso gera muito desgaste emocional. E aí, quando a gestão ela é bem feita, ela vai criar o quê? Segurança psicológica. Então, um ambiente mais seguro não é aquele que as pessoas se calam, mas sim que as pessoas se sentem à vontade de falar, de tirar dúvida, de opinar.
E aí as pessoas vão saber exatamente o que que elas devem fazer, elas vão saber se estão indo bem, aonde que estão errando e elas vão entender o propósito do trabalho. E aí gestão não é ter essa frieza e sempre direcionar metas exorbitantes. Gestão é ter esse cuidado estruturado com o resultado e também, mais uma vez, com as pessoas. E aí a gente consegue seguir o nosso propósito, os nossos objetivos, tendo isso em mente. Então, um ambiente que tem clareza do que é para ser feito, nas metas, nos objetivos, a gente consegue ter mais engajamento e mais sucesso nos resultados também. Perfeito, é que a gente trabalha aí o dia todo, vamos dizer assim, levando até as empresas, as indústrias aí, essa questão do método, né, que é o procedimento, que está vinculado muitas das vezes nas conversas que eu particularmente tenho com alguns empresários, o meu colaborador não produz aquilo que tem que ser produzido, ou o meu colaborador fica o tempo todo no celular ou alguma coisa do tipo assim. E a pergunta que eu sempre devolvo para o empresário é: "Você treinou? Você ensinou? Você explicou? O que que você fez para que ele esteja alinhado com a sua expectativa?" Porque às vezes acontece: "Ah, eu não falei", às vezes eu trago aquela frase também repetitiva: "Olha, é óbvio para você, mas para o outro não". E a gente precisa falar o óbvio, a obviedade ela tem que ser dita. Que às vezes tá nítido para mim que tá fora do processo, eu tenho costume, eu consigo olhar, eu sei que precisa ser feito, vai do perfil da pessoa também, né. Então as regras do jogo, os procedimentos, eles têm que estar muito bem alinhados e claros, né, porque senão a equipe também não compra a ideia. Eh, Outra questão que bate muito nesse engajamento é as promessas não cumpridas. A gente vê muito: "Ah, eu vou fazer isso para você, eu vou aumentar seu salário, eu vou te dar um dia de férias, eu vou te premiar por alguma coisa que você fez, tal". E isso não chega da forma que tem que chegar para o colaborador. Isso acaba desmotivando ele, que a gente está falando de inteligência emocional, e é onde que a empresa ou o empresário ali não consegue perceber que a desmotivação também ela pode ser gerada. Assim como a motivação, a gente fala muito de motivar o colaborador. Hoje eu começo a pensar o que que nós temos feito enquanto gestores, líderes, para desmotivar os nossos colaboradores. É muito mais caro a desmotivação do que a motivação. Então a gente perde pessoas no nosso time por uma atitude inadequada, por uma fala inadequada, por a falta de uma escuta ativa, né, eu não escuto o meu colaborador, ou quando ele vem falar alguma coisa, eu já estou pensando na resposta. Costumo falar muito isso, você está me trazendo uma informação, eu já complemento, não deixo você terminar e falo: "Não, mas faz assim, não, vai por esse caminho". O quanto nós estamos acelerados até para ouvir o outro. Sim, O que que você pensa a respeito disso, dessa dificuldade nossa aí? sim. Não, realmente, assim, você trouxe algo bem importante, que é essa questão de a gente estar vivendo num modo acelerado, então a gente não tem muita paciência com o processo, e aí acaba que, a gente se atrapalha enquanto a isso. E a gente não trabalha com procedimentos, com técnicas, e isso torna o processo ainda mais complexo. Então a gente ainda tem que aprender a ouvir e aprender a se comunicar. Então, ultimamente eu venho, observando nas organizações a forma como as pessoas vêm gerindo os processos, e às vezes a gente se assusta, porque em tempos de modernidade que as pessoas, eh, têm muito acesso a ferramentas, elas ainda não sabem como lidar com a inteligência emocional, com os processos, e falha muito nessa parte. Então as pessoas ainda precisam aprender a se comunicar, a traduzir os processos para a gente conseguir chegar no meio ali, no objetivo final, para a gente ter sucesso nos processos. Perfeito. E é isso, a gente não só falar de processo, mas falar de pessoas, falar de escuta ativa, a gente traz muito isso e eu vou fazer o link aqui agora com a questão da mulher, né, que a gente está aí no mês da mulher, você como mulher, eu falo sempre dos marcadores sociais que nós carregamos, então você carrega diversos marcadores, assim como eu, porém trazendo essa questão, né, você como consultor que trabalha a escuta ativa, tá num ambiente que a gente fala que é majoritariamente masculino, é carregado aí por homens, e a gente
precisa entender, como que você se navega, né, vamos dizer assim, nesse ambiente muito masculinizado. Você como uma voz de comando, você faz análise, avalia locais de sucesso e dita o compasso das metas aí que a empresa precisa alcançar dentro da perspectiva. E um lema seu que eu li, que ficou na minha mente é: "Conquistas são feitas com intenção, com atitudes que dão valor e dão atenção às pessoas". Então, é interessante isso, porque eu tiro o peso do processo e coloco referência, coloco importância nas pessoas, como propriamente dito, né. Eu falo que o que a revolução industrial quebrou, a gente está resgatando isso enquanto profissionais, e é devolver às pessoas a importância que elas têm dentro dos processos. Eu desejo agora, Joyce, que você fale ao público feminino que nos escuta hoje e que luta todo dia com o objetivo de ter voz na equipe. Quais são os seus obstáculos mais intensos com o objetivo de se impor e ganhar o seu espaço num ambiente tão exigente? Como a sua visão humana e o seu jeito de falar ajudou a vencer essa limitação e a compor esse sucesso por onde você passa? É, deu uma travada por aqui. Referente, à questão da mulher nesse processo, nas áreas técnicas, hoje em dia, quando a gente fala de ambiente de engenharia, a gente está falando do ambiente realmente um pouco mais masculino mesmo. E aí eu carrego não só a questão de ser mulher, né, mas ser uma mulher preta, a gente traz muitos desafios também. E aí a gente precisa provar 2 vezes que a gente tem aquela competência para aquela atividade, para a gente poder ser levada a sério. E aí, como que eu busco fazer isso, principalmente nos locais que eu atuo, em referente à consultoria, eu entendo que posicionamento é o mais importante do que imposição. Então, o que que seria isso? Eu sempre busco me preparar muito, então, eu sou aquela pessoa estudiosa, né, que gosta de dominar aquilo que vai estar falando, então eu sempre estou estudando. E aí, ao mesmo tempo também, eu considero muito importante a questão da sensibilidade humana. Então, durante muito tempo, igual você comentou, a gente tinha aquela visão que a liderança ela precisava ser dura, fria, ríspida, e hoje eu percebo a liderança de uma forma diferente. Liderança forte é aquela que vai combinar a competência técnica com a inteligência emocional. E aí eu acredito muito que nós mulheres, nós temos a capacidade de forma natural de trazer, né, mais humanidade para o ambiente de trabalho. Então eu sempre busco fazer esse link, ter essa inteligência emocional na hora de falar, na hora de se posicionar, e sempre ter esse embasamento técnico também. Então, existe aquele lema: "Contra, fatos e dados não há argumentos". Então, basicamente, é assim que eu me posiciono. Perfeito, Joyce. É bacana você trazer essa questão aí. Você, enquanto mulher preta, a gente tem que ser 2 vezes melhor. Eu também ouço muito isso. Eu, como homem preto, tenho que ser 2 vezes melhor, mas não com o peso que mulher preta tem. Eu terminei o ano passado uma imersão ali, para a gente poder entender essas questões de racialidade, como se reconhecer preto, como você se enxerga enquanto pessoa, por conta dos marcadores sociais que nós carregamos. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a vida para mim tem um pouquinho mais de facilidade pelo fato de eu ser homem. Então, pelo fato da masculinidade já estar comigo, então eu tenho um pouquinho mais de acesso, não tão fácil como deveria ser. Então eu sei que dentro da consultoria, às vezes o homem, né, um consultor masculino vai ser mais ouvido, mesmo que ele não tenha acesso a fatos e dados, do que uma mulher ali falando a mesma coisa, porém ela precisa comprovar através de fatos e dados ou ser validada por um colega masculino ali dentro da consultoria. Aí eu queria que você contasse também pra gente um pouquinho dessa dificuldade em ser ouvida, né, como é que você transpôs isso, como é que você trabalhou essa questão de: "Ah, eu sei que eu tenho posicionamento, mas em algum momento ali eu precisei que algum colega validasse", não sei se já aconteceu isso com você, se você já passou alguma situação nesse tipo de necessitar entre aspas, do apoio masculino ali, para que você conseguisse, validar a sua ideia, independente de ser em consultoria ou em outros ambientes aí de trabalho. Sim.
Essa é uma questão, assim, que a gente sempre traz em pauta, porque acontece muito. Às vezes a gente fala algo, mas precisa de alguém ali para validar por trás uma informação que a gente já falou. E aí é onde eu falo que a gente precisa ter inteligência emocional, porque se naquela hora a gente já estoura, age de uma forma diferente, a gente não vai ser ouvida. Então a gente precisa saber se posicionar, falar o que precisa ser dito e se ainda assim a pessoa realmente não tiver, essa evolução de escuta, a gente talvez precise recorrer a uma outra pessoa para falar. Mas, da maioria das vezes que eu estive nessa situação, eu consegui fazer com que a pessoa entendesse aquilo que estava sendo dito. Por quê? Porque eu mantive a calma, mudei a forma de explicar e mantive o meu posicionamento sobre aquilo. Porque a gente tem a capacidade, a gente tem o conhecimento e, assim, eu sou do tipo que a gente acredita que a gente não precisa de validação para aquilo que a gente está falando, a gente estudou para aquilo. E aí a gente consegue sim mostrar para o outro o que que é o conhecimento e o que que precisa ser dito. Então, mais uma vez, a importância da inteligência emocional para essas situações. Perfeito, Joyce. É isso. Eu falo que a gente ter essas condições de mostrar para o outro que a nossa competência, ela existe, e às vezes até muito mais carregada do que outros tipos de marcadores sociais aí. Você enquanto mulher, a gente sabe que vocês têm que estudar muito mais para conseguir chegar ali no páreo a páreo, né. A gente vê que o mercado, ele tá mudando, mas não na velocidade que ele precisa mudar, não no ímpeto que a gente quer que ele mude, que ele nos dê as oportunidades que nós queremos, que oportunize as mulheres também ocuparem cargos aí de gestão, de liderança, né, com foco na humanidade, na humanização dos ambientes de trabalho. Eu falo que o ESG não pode ser só um selo: "Ah, minha empresa tem cuida do social, cuida da governança, cuida do ambiente, eu tenho um selo ali carimbado na parede", mas a prática não vitaliza, não valida, né, o selo pregado na parede. É igual quando você trabalha também, assim como eu, com ISO 9001, a gente vai nessas empresas aí, algumas muito grandes, outras médias, com: "Ah, eu possuo ISO 9001", mas você vai ver os processos, você vai ver as condições de trabalho, tá completamente fora do padrão estabelecido. Eu sempre falo para todo mundo: essa certificação ISO sua, ela é certificação mesmo ou é só um quadro na parede? Sim, Esse trabalho que você faz de diversidade é um trabalho mesmo ou é só uma foto para ir para o LinkedIn, que o pessoal hoje brinca, né, que é a LinkedDisney, porque é um ambiente completamente fora do padrão, assim, o pessoal posta de gratidão, de luz, de não sei o que ali no LinkedIn, a gente imagina que ou a gente está trabalhando num mercado de trabalho completamente desconfigurado, a gente está com um olhar muito viciado, ou realmente o que está acontecendo ali no LinkedIn é realidade, de empresas trabalhando diversidades, colocando as mulheres aonde elas precisam estar, né, da forma que elas querem estar também, e a gente precisa melhorar isso tudo para que, como você falou, não precise mais de validação, as mulheres consigam aí se posicionar de forma mais adequada. Joyce, o nosso papo tá bem bacana, a gente tá aí com uma troca muito legal de conhecimentos, posicionamentos. Você trouxe a sua percepção aí da mulher negra no mercado de trabalho, essa questão de ser 2 vezes melhor. A gente tem ainda essa trava mercadológica, mas a gente está chegando à nossa reta final aqui no GambaCast e eu faço questão que o ouvinte saia daqui com alguma dica útil, alguma coisa que ele consiga colocar em prática logo após ele ouvir o nosso podcast. Então eu vou trazer uma situação para você vislumbrar aí do que a gente pode colocar como dica para o dia a dia. Imagine alguém nos ouvindo hoje que pode ser um chefe de equipe, um dono de um negócio, um aluno propriamente do Senai, e essa pessoa tem uma meta na mão, mas o time está esgotado e o caos domina o local. Com toda a sua vivência, Joyce, qual é a sua dica de peso? Qual é o passo inicial que essa pessoa deve tomar amanhã ao chegar no seu trabalho com o objetivo de mudar esse caos? Marley, a primeira coisa é parar de tentar resolver tudo correndo.
Eu costumo dizer que quando o caos domina o ambiente, a primeira atitude da liderança é pausar e observar todo o sistema. Então, a gente precisa ir até o Gemba, que é o local onde as coisas realmente acontecem, né, onde o trabalho está sendo executado, conversar com as pessoas, entender as dificuldades reais daquele processo. E muitas vezes pequenos ajustes ali no fluxo, na comunicação, prioridades, já vai aliviar grande parte da pressão da equipe. E aí, junto com isso, a gente vai ligar a algo essencial, que é a escuta ativa. Então, as pessoas que se sentem ouvidas, elas trabalham muito mais, têm mais engajamento. E a minha dica de peso vai ser essa: organizar os processos, cuidar da mente de quem executa esse processo. Já tem algumas pesquisas que falam, né, que pessoas que são ouvidas no processo são mais felizes no processo. Às vezes nem é sobre salário, e sim sobre se sentir ouvida, se sentir escutada ali no processo. E é como você disse, às vezes a gente chega para fazer uma consultoria, os funcionários já sabem o que fazer. E o que que acontece na maioria das vezes? O gestor não para ouvir os seus próprios funcionários, e quando vem alguém de fora, a gente consegue extrair essa informação e trazer quais são os problemas. Mas todas as empresas têm ouro ali, que são as mentes, que são as pessoas. Então, organize o processo, cuide da mente de quem executa o processo. Perfeito. Você falando aí, eu lembrei do oitavo desperdício do Lean, que são os talentos não aproveitados, né, que a gente tem Justo. muito isso dentro das empresas. "Ah, eu preciso trazer alguém de fora para resolver o meu problema". Pô, cara, você tem um time ali dentro que vai resolver o seu problema. Será que realmente você precisa trazer alguém de fora? Como você falou, você precisa ouvir as pessoas que estão ali dentro e confiar nessas pessoas, né. Muitas das vezes a dificuldade não é nem ouvir, é confiar. "Não, mas fulano fez uma vez, errou, então já não confio mais no meu time". Eu recentemente ouvi uma frase que eu achei muito bacana: "É o erro que leva à melhoria contínua e não o acerto". Então se você é tolerante ao erro, você é tolerante à melhoria contínua, você é tolerante ao desenvolvimento. Então o que os gestores precisam fazer é saber trabalhar essa tolerância, né. Que é aceitável, até onde que o meu colaborador pode errar, sem o medo da punição por si só, tá. A gente tem muito essa percepção. E Joyce, baseado nisso, eu tenho certeza que muita gente vai aplicar, isso já amanhã no nosso pós-GambaCast, no pós-episódio. A ideia é essa, a pessoa saber, entender o que está acontecendo, se realmente é urgente ou é atraso, né. Tudo que é urgente hoje dentro das empresas é porque atrasou em alguma etapa. Se atrasou em alguma etapa é porque o processo falhou e não a pessoa. Que aconteceu ali que permitiu que isso atrasasse e virasse urgência, né. Eu brinco muito que eu falo: urgente é tudo aquilo que não foi feito em tempo hábil e alguém precisa fazer em tempo recorde. Então, normalmente não é a pessoa que pegou a demanda, é outro. "Ah, manda para fulano que fulano resolve", a demanda nem era dele, mas agora virou urgente, passa a ser daquela pessoa. E a gente chega agora, Joyce, no nosso ping-pong, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você e você vai trazer a sua percepção, tá, pra gente dar uma relaxada de forma bem rápida. É uma frase, uma palavra que te remete a essa pergunta que pensa ali para você aliviar a mente, tá, uma coisa bem suave. Então vamos começar. Um item que mata o êxito no dia a dia. Falta de clareza. Um momento inesquecível das minhas aulas, óbvio, de logística lá no Senai. Quando a gente estava aprendendo a transformar os processos e a própria carreira. Olha que bacana. E um guia, um tema ou um lema ou uma base que mudou a sua visão de gestão. Que a melhoria contínua com visão Lean traz mais retornos, mas a psicologia positiva traz ambientes mais saudáveis e resultados extraordinários. Show! E no final, Joyce, o que é o Gemba no seu dia a dia de hoje? Certo, o Gemba para mim não é o lugar onde as coisas acontecem só no trabalho, é onde a vida real acontece.
Então é onde estão os desafios, as emoções, as pressões, as oportunidades, a evolução, ou seja, é quando de fato a liderança ou eu, como líder da minha própria vida, ter uma escuta ativa verdadeira, essa escuta vai fazer melhorar tanto os processos quanto o ambiente humano ali. E isso vai sustentar qualquer resultado. Trazer o Gemba para a vida, na verdade, né, eu falo que tudo é Isso. processo. A sua vida é processo, o trabalho é processo, então se a gente consegue aplicar na vida, a gente consegue aplicar nas empresas. Eu brinco muito a questão dos 5S, que o pessoal tem costume de confundir com faxina. Não que não deva fazer faxina, mas o 5S é filosofia, né, mudança comportamental, é o alívio da pressão ali no trabalho ou na nossa vida, né, então, são ferramentas que muitas das vezes a gente tem percepção de só profissional, mas também a gente consegue trazer isso para vida real, como você disse aí, o nosso Gemba pessoal. Todo mundo tem seu Gemba profissional e seu Gemba pessoal. Joyce, a gente está chegando para o final aí, a parte de agradecimento, deixar a sua palavra, contar um pouquinho aí como é que foi participar desse episódio aqui comigo. Você é minha antiga aluna, minha atual colega de equipe. Eu trago você aqui hoje representando todos os alunos que já passaram aí pelas minhas formações enquanto profissional da área de educação, foram bastantes nesses 11 anos aí de formação enquanto instrutor, e eu não tenho como enaltecer o tempo que você dedicou da sua agenda com o objetivo de estar aqui com a gente. Na minha percepção foi muito mais que um bate-papo focado em gestão, foi uma aula de humanidade, você falou muito de escuta e a gente hoje realmente, vê essa dificuldade das pessoas se ouvirem, e também ouvirem os outros, né, eu sempre também falo muito isso. Você está se ouvindo, você perceber se a sua comunicação tá bacana, tá chegando da forma que você queria até o outro, tem muita gente que fala: "O ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso". Então, eu gostaria de ouvir aquilo que eu estou dizendo para o outro. E o nosso especial também do mês da mulher, como foi, excelente. Com os ouvintes que necessitam de apoio ao seu negócio, onde o pessoal te acha, como eles te acompanham, né, o seu sucesso, fique à vontade aí para falar. Perfeito. Marli, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Foi um prazer enorme participar dessa conversa. É um assunto que eu gosto muito, fazer essa junção da engenharia com a psicologia positiva, a saúde mental. É um tema que está muito em alta porque as pessoas realmente precisam focar nesse processo de saúde mental. As pessoas estão muito adoecidas e esse é um tema que a gente realmente precisa trazer. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de a gente poder compartilhar um tema que é extremamente essencial. E quem quiser acompanhar mais do meu trabalho, pode me encontrar através do LinkedIn, como Joyce Santos, onde eu vou compartilhar conteúdos, né, sobre gestão, qualidade, desenvolvimento humano, e também através do Instagram, do Espaço Espiritualiza, onde eu falo muito sobre bem-estar, consciência, saúde emocional. E é lá que hoje eu integro essas 2 áreas também. Então, em uma empresa mais eficiente, precisa de pessoas mais conscientes. Através desses locais, a gente consegue bater um papo mais com maior tempo sobre esses assuntos também. Tudo bom. Joyce, pessoal, os links das redes sociais da Joyce vão estar todos aqui na base desse podcast, tá? Para você se conectar é só clicar. E você que nos ouviu até o momento, a minha máxima devoção e afeto pela sua companhia, seja no volante, na academia ou na sua mesa de trabalho. Se esse papo ajudou a enxergar uma luz na sua companhia, faça o seguinte, pega o link desse bate-papo, envia aquele colega ou líder que está necessitando ouvir isso hoje. Não esquece de seguir o GabaCast, deixa a nota máxima de 5 pontos, lógico, isso ajuda demais a mensagem a chegar a mais pessoas. Ativa o sininho de avisos para não perder o episódio seguinte. E não se esqueçam, a evolução contínua não é feita de máquinas, ela é feita de pessoas. Movimento não é avanço, foque no que soma valor e elimine o caos. Fique bem, uma excelente semana para você e a todos, seus familiares e entes. E até o nosso bate-papo seguinte aqui no Gamba.